Como filtrar dados entre arquivos diferentes no Excel. Na aula de hoje eu vou estar lhe ensinando como fazer filtros a exibir dados entre arquivos distintos no Excel. Então, vou demonstrar aqui a você. Eu tenho uma pasta onde contém dois arquivos. Essa é a minha pasta aqui, ó. Vou dar um duplo clique sobre ela e observe que nessa pasta contém dois arquivos. Um arquivo eu utilizo para armazenamento de dados e um segundo arquivo para fazer consultas. Então imagine aí aquela situação onde você tem uma base de dados que recebe informações de diferentes setores e você tem um arquivo separado para que possa exibir esses resultados. Então, se eu abrir aqui minha base de dados, observe que é uma base de dados simples e contém dados que eu quero fazer uma consulta entre arquivos distintos, ou seja, essa base de dados que vai receber dados de outros setores. Vou fechar aqui a mesma e eu tenho aqui o meu arquivo que vai se comunicar com aquela base de dados e vai exibir para mim aqui os resultados. Então, observe que aqui eu vou estar pesquisando pelo nome da pessoa. Então, observe o meu critério aqui, ó. Então, observe, vou estar aqui, por exemplo, Gleidson. Ao clicar aqui em pesquisar, ele vai fazer uma consulta naquele arquivo que eu mostrei a você e já exibe aqui para mim. Eu posso tanto trazer dados repetidos como não. É eu que vou estabelecer lá no nosso código. Isso eu vou lhe ensinar passo a passo. Se eu colocar aqui, por exemplo, um outro nome qualquer e clicar no meu pesquisar, observe que ele vai retornar todos os dados referentes à minha pesquisa. Se eu apagar a minha pesquisa e simplesmente clicar no meu pesquisar, o que é que vai acontecer? Ele vai me exibir todos os resultados. Observe, todos os resultados apareceram aqui para mim. Então é isso que eu vou estar ensinando na aula de hoje, a fazer consulta entre arquivos distintos no Excel. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora para não perder nenhuma aula gratuita. Já inscrito? Meu muito obrigado. E agora vamos aprender passo a passo como fazer essa consulta entre arquivos distintos no Excel. Bom, na descrição desse vídeo, na realidade, no comentário fixado, eu vou deixar o arquivo auxiliar para que você possa baixá-lo e fazer toda a programação assistindo a este vídeo. Então, esses serão os dois arquivos que eu vou estar disponibilizando a você aí no nosso comentário fixado. Então, vou abrir aqui o arquivo onde eu vou estar criando a nossa macro para fazer a consulta no nosso arquivo onde eu vou armazenar os dados. Então, vamos só observar aqui o nome de ambos os arquivos, já que eu vou manipular esses nomes, ó. Bom, primeira coisa que você deve saber aqui, ó, essa minha base de dados, eu salvei ela com formato padrão, ou seja, aquele formato XLSX. Eu poderia salvar com formato XLSB como XLSM, aqui não interferiria no nosso código, beleza? E aqui abaixo é o arquivo que eu estou utilizando para fazer as consultas, e esse daqui eu salvei no formato XLSB. Observe aqui, se você observar, os ícones do Excel são diferentes, ou seja, aqui já me mostra que os arquivos são de extensões diferentes, beleza? Então, quando eu estiver fazendo lá no código, vai ficar bem mais fácil você entender o que eu estou dizendo, ó. Bom, tá aqui o meu arquivo, o que é que eu vou estar fazendo? Se observarmos, esse arquivo aqui tem a mesma estrutura do outro arquivo, ou seja, tem da coluna A coluna F, ou seja, no meu outro arquivo eu tenho dados da primeira coluna, da coluna A até a coluna F. Eu estou utilizando aqui a coluna H como uma célula, como uma coluna auxiliar. E o que é que vai interessar aqui? Observe que aqui eu discriminei nome, ou seja, eu vou utilizar o critério nome para fazer pesquisa naquele arquivo. Se eu precisar mudar, se por acaso eu precisar mudar o que eu vou estar querendo buscar, eu poderia também fazer da seguinte forma. Observe aqui que eu vou apagar essa informação, deixa eu exibir aqui. Observe que eu estou com essa barra auxiliar aqui superior oculta, eu vou clicar sobre ela com o botão direito e vou clicar aqui em recolher faixa de opções, ou seja, eu vou deixar novamente ela visível, beleza? Vou clicar aqui em barra de fórmulas e o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos criar um título dinâmico. Isso aqui eu vou fazer de forma extra, isso aqui não estava previsto eu fazer juntamente com você. Ou seja, aqui, lembre-se que eu havia mostrado que estava com o campo nome, ou seja, eu só poderia pesquisar dentro dessa base de dados por nome. Se eu precisasse de pesquisar por um outro critério, eu teria que digitar um outro nome. Então, para facilitar mais a nossa vida, o que é que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Eu vou vir aqui na nossa guia dados,
vou clicar aqui em validação de dados e vou clicar aqui de qualquer valor, observe, de qualquer valor para lista. E aqui em fonte de dados eu vou selecionar isso daqui, observe, eu vou selecionar o meu cabeçalho, ó. Tá aqui o meu cabeçalho, ó, área de extração e vou dar um OK. Ou seja, o meu trabalho agora é só vir aqui, ó, ID, data, nome. Ou seja, para que você entenda, essa célula aqui, H1, ela é de fundamental importância, porque ela é o critério da minha macro, ou seja, o que é o que eu vou pesquisar dentro dessa base de dados. Se eu selecionei aqui o nome, quando eu digitar aqui alguma coisa, eu só vou encontrar dentro da minha base de dados se ela estiver na coluna nome. Se eu vier aqui mudar para endereço e eu digitar o nome de uma pessoa, obviamente não vai me retornar, mesmo que tenha na minha base de dados. Por quê? Porque eu estou pesquisando pela coluna endereço, ou seja, só vai pesquisar se a informação contiver na coluna endereço, beleza? Entendido esse conceito, o que é que a gente vai estar fazendo? Ó, vou clicar aqui na nossa guia desenvolvedor, Visual Basic. Se preferir, você pressione aí o Alt mais F11. Bom, aqui eu posso tanto pressionar o Ctrl mais R, nesse caso aqui nem vai precisar, porque eu vou simplesmente clicar aqui na nossa guia inserir e tá aqui a opção módulo, ó. Vou clicar sobre o módulo e o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pressionar só o Ctrl mais R só para que você veja onde é que está esse módulo. Vou dar o Ctrl mais R. E observe, ó, o módulo que eu acabei de criar, esse daqui, ó, módulo 1. E aqui, o meu trabalho agora é só criar a nossa macro. Então vamos lá, ó. Sub o quê? Vou chamar essa macro de consulta. E vou dar um Enter. Ao fazer isso, o VBA já interpreta que eu estou criando uma rotina, já acrescenta os parênteses para mim e o end sub. Então, aqui acima, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar duas variáveis do tipo global, ou seja, eu vou poder manipular essas variáveis dentro de todo esse projeto. E elas vão ser do tipo constante, ou seja, os valores não irão mudar. Então, observe, ó, global, const. Agora, eu vou informar o nome da minha variável, eu sempre vou procurar colocar nomes fáceis, observe, ó, base, dados, ou seja, nomes bem intuitivos, ó. Base dados é o nome da minha primeira variável. E eu vou classificá-la do quê? Do tipo texto. E eu vou atribuir um valor a ela. Que valor será esse? Entre aspas duplas, eu vou informar o valor que eu vou atribuir à minha base de dados. Então, que nome será esse? Será o nome do meu arquivo que contém os nossos dados. Então, vamos lá na nossa pasta, para evitar de eu digitar de forma errada. Vou clicar aqui sobre o meu arquivo. Vou clicar aqui com o botão direito sobre ele, vou clicar aqui na opção renomear, vou dar um Ctrl C, copiei aqui o nome do arquivo, beleza? Ou seja, copiei o nome desse arquivo, agora com ele copiado em memória, eu vou colá-lo aqui entre aspas duplas. E lembrando que eu tenho que formar a extensão do mesmo, então eu vou colocar aqui, ó, .xlsx, ou seja, essa é a extensão padrão do Excel. Eu vou criar uma segunda variável, para quê? Para facilitar dentro do nosso código, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó, para economizarmos tempo, eu vou simplesmente copiar esse comando, vou dar um Ctrl C e vou dar aqui um Ctrl V, ó. E vou mudar, obviamente, o nome da minha segunda variável, já que eu não vou poder ter duas variáveis com o mesmo nome. Então eu vou chamar essa segunda variável de exibir consulta, ou seja, aqui será a minha segunda variável. E o que é que eu vou atribuir a mesma? Eu vou atribuir a ela o nome do meu arquivo que vai exibir as nossas consultas, que é esse arquivo aqui, ó. Vou pressionar a tecla F2 sobre ele, observe que eu já editei o mesmo e vou dar um Ctrl C, ó. Então, pressionei a tecla F2 sobre ele, já consegui editar o arquivo, já dei um Ctrl C, já copiei, e agora eu posso voltar lá para o nosso código, ó. Simplesmente colando aqui, ó. Vou dar um Ctrl V e observe que a extensão aqui está ainda XLSX e eu vou mudar para XLSB. Observe aqui as extensões dos meus arquivos, ó. A minha base de dados está com formato padrão e o meu arquivo que contém macros está com o formato XLSB, ou seja, aquela extensão que comprime o arquivo. Bom, entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Observe, ó. Vou utilizar aquele nosso comando, o application, para quê? Para desabilitar a atualização de tela. Para quê? Para que o meu código rode de uma forma bem mais fácil e bem mais rápida. Então, observe, ó, o meu application ponto que screen update igual a false, ou seja, eu estou desabilitando aquela atualização de tela, ou seja, aquela tremedeira. Então eu não vou visualizar o passo a passo da minha macro sendo executada. Com isso eu vou economizar muito tempo na nossa rotina, ó. Então vamos copiar esse comando, vou dar um Ctrl C sobre ele
e vou dar um novo Ctrl V e voltar aqui para true, ou seja, no final do nosso comando, o que é que eu vou querer? Eu vou querer ver, obviamente, atualizado, ou seja, o resultado final. Por isso que eu coloco o comando true no final do comando. Bom, então, entre eu desabilitar a atualização de tela e voltar a habilitar mesmo, vai o nosso código. Então, preste muita atenção agora. Ó. Vou utilizar o comando workbooks, ou seja, no plural, .open, ou seja, eu vou estar abrindo o livro. Que livro será esse? Como eu vou fazer uma consulta em um outro arquivo, não tem mágica, eu vou ter que abrir o mesmo. No entanto, como a nossa macro vai executar de uma forma bem rápida, a gente nem vai perceber que eu estou abrindo um outro arquivo, eu estou consultando informações dele, importando para dentro do arquivo que eu estou utilizando agora e depois já fechando o arquivo que foi aberto, beleza? Então tudo isso será executado via macro. Então o que eu vou fazer aqui, ó? O workbooks.open, ao dar um espaço, observe que ele vai me pedir aqui o meu file name, ou seja, o caminho do arquivo. E vamos lá, ó, file name, ou seja, o nome do caminho do arquivo. Vou colocar 2 pontos igual, faz parte da estrutura. E o meu trabalho agora é informar todo o caminho do arquivo. Então, se meu arquivo está salvo lá no meu disco C, eu vou colocar o quê? Entre aspas duplas, C, 2 pontos, barra, e por aí vai todo o caminho do arquivo. No entanto, para que a gente possa pegar o nome do arquivo de forma dinâmica, eu já sei que o arquivo, vamos voltar aqui para a nossa pasta, ó, ambos os arquivos estão salvos dentro da mesma pasta. Então, como é que eu consigo capturar o caminho do arquivo? Muito simples, ó. Basta eu vir aqui e colocar o nosso thisworkbook.pet. Então eu estou capturando o caminho deste arquivo. Que arquivo é esse? Esse arquivo aqui que eu estou com ele aberto nesse momento. Então vou concatenar, observe, ó, vou concatenar com entre aspas duplas, eu vou colocar na nossa barra. Para que serve essa barra? Para que eu possa entrar dentro da pasta que está salvo este arquivo. E vou concatenar com quem? Aqui eu teria que informar o nome do meu arquivo que vai ser importado os dados. Mas lembre-se que aqui acima eu informei, ó, que ele é o mesmo que base de dados. Ó. Então, simplesmente eu vou vir aqui e colocar, ó, base dados. É o nome do meu arquivo. Ó. Se eu selecionar aqui em base de dados e clicar aqui, selecionei o texto, clico o botão direito sobre ele e clicar aqui em definição, ele vai me mostrar que é base de dados. Base de dados do tipo string é o mesmo que 5 do 12 do 20 traço base de dados.xlsx, ou seja, o nome do meu arquivo. Observe quanto eu já economizei aqui com códigos, ó. Legal? Bom, entendido isso, só para que fique claro, ó, com esse comandozinho aqui eu estou abrindo o arquivo base, ou seja, o arquivo que contém os meus dados. Com esse comando eu estou utilizando para abrir o arquivo. Bom, agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ativar este arquivo aqui, que eu estou executando a macro, para quê? Para que eu possa exibir as informações neste arquivo e não no outro arquivo que foi aberto. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Windows, ou seja, seria a minha janela, abro parênteses e observe que ele vai me pedir aqui o index. E o que eu vou formar aqui? Ó? No lugar desse index, eu vou informar o nome deste arquivo. Então simplesmente eu vou vir aqui e colocar aquela nossa variável, ó, exibir consulta, pois ela armazena o nome do meu arquivo que eu estou executando agora, ó. Exibir consulta, ó. Fecho o meu parênteses, não precisa eu colocar entre aspas duplas porque aqui é uma variável. E vou colocar .activate, ou seja, eu estou ativando o exibir consulta. Quem exibir consulta, ó, se eu selecionar o mesmo e clicar em definição, vou clicar com o botão direito sobre ele e clicar aqui em definição, ele já vai me mostrar quem é, ó. Exibir consulta do tipo string é igual a que 5 do 12 do 20 filtrado dados entre arquivos diferentes .xlsb, ou seja, tudo isso daqui está sendo armazenado nessa variável aqui, ou seja, o nome do meu arquivo. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou primeiramente limpar essa base de dados. Para quê? Para que eu possa trazer novos dados para a mesma. Então, como é que a gente vai limpar essa base de dados? Observe que os meus dados vão partir da célula A2, já que minha primeira célula, a minha primeira linha é o cabeçalho, então vão partir da célula A2 até a nossa célula F2, ou para baixo, beleza? Ou seja, como eu não sei quantos dados vão ser retornados, o ideal aqui é o quê? Eu colocar um intervalo que eu acredito que nunca vai ser ultrapassado. Então o que eu vou fazer aqui? Observe, ó, range, que quer dizer intervalo, entre aspas duplas eu vou informar o quê? Eu vou informar a partir de qual célula eu vou querer limpar os dados. Eu quero limpar a partir de A2, já que A1 é o meu cabeçalho, 2 pontos, e eu vou partir para o segundo intervalo. Bom, vamos imaginar que nesse caso aqui,
os meus dados nunca ultrapassarão 100 linhas. Então eu vou simplesmente colocar aqui, ó, de A2 a F100. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Por que eu coloquei aqui F, ó? Observe que os meus dados vão vir de A2 a F2 em diante, ó. Então por isso que eu coloquei lá de A2 a F100, ou seja, os meus dados no máximo preencherão de A2 até o F100, ó. Legal? Entendido isso, o que eu vou fazer, ó? Bom, como eu quero limpar e eu quero preservar as formatações que podem vir, simplesmente eu vou colocar aqui, ó, ponto .cli. Se eu utilizar só o CLI, eu vou limpar juntamente com as suas formatações. Ou seja, se eu estou importando datas, se eu estou importando valores no formato moeda, o que vai acontecer? Eles não serão importados, na realidade não serão exibidos pós importação com os seus formatos. E não é isso que eu quero preservar os formatos. Então eu vou utilizar o CLI Contents, ou seja, eu vou limpar a minha base de dados, mas preservando a formatação. Bom, entendido isso, o que é que eu vou fazer agora, ó? Agora, novamente, eu vou acessar aquele arquivo que eu estou importando as informações dele. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um espaçamento apenas para deixar o nosso código um pouco distante para não lhe confundir, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, observe, ó. Vamos colocar o nosso comando work books. Abro o meu parênteses e aí eu vou informar quem, ó? Vou informar o meu base de dados, que é o nome do arquivo, que é a variável que armazena o nome do arquivo que eu estou importando. Ponto sheets. Bom, eu vou ser obrigado aqui a informar, deixa eu só corrigir aqui, a informar de qual guia tá vindo esses dados. Então vamos aqui sheets, que quer dizer guia. Entre parênteses, agora entre aspas duplas, eu vou ter que informar o nome dessas sheets. As sheets que eu estou importando os dados será minha sheets BD, e já eu vou mostrar a você, ó, BD, fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Se voltarmos lá no nosso arquivo, deixa eu mostrar aqui a você, ó, base de dados, vou dar um duplo clique sobre ele, e deixa eu mostrar a você por que eu coloquei lá BD, ó, observe, ó, aquele BD é esse BD aqui, ó, perfeito? Bom, entendido isso, vou fechar aqui novamente este arquivo e vamos voltar lá para o código que a gente está criando, ó. Bom, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou workbooks, base de dados, que é o nome, que é a variável que armazena o arquivo que está sendo importado, ponto .sheets, e eu informo o nome da guia que armazena os dados, e para que eu possa passar para a linha abaixo, observe que o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou dar um espaçamento e vou colocar aqui um underline e vou dar um enter. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó, ponto columns. E aí eu vou informar quem, ó? Entre parênteses, eu vou informar as colunas que armazenam os meus dados. Se você observar, as colunas que armazenam meus dados é da coluna A coluna F. Então, eu vou informar aqui no meu código, entre aspas duplas. A coluna A, aqui não tem diferença se eu colocar maiúsculo ou minúsculo, não vai fazer diferenciação. Então, eu vou colocar aqui por padrão apenas maiúsculos, ó. Da coluna A coluna F, pois são essas colunas que contemplam os meus dados. Então, observe que eu estou colocando de A a F, ou seja, eu estou pegando a coluna por inteiro. A coluna A por inteiro, a coluna B por inteiro, até a coluna F. E eu vou utilizar aqui, ó, ponto advance. Observe, ó, advance filter, ou seja, eu vou estabelecer aqui um filtro. E observe, ó, action 2 pontos igual. E aí, o que eu vou estar fazendo? Qual será a ação que eu vou estar passando para o meu código? Eu quero fazer uma cópia de um filtro. Então, eu vou utilizar aqui o argumento, ó, xl filter copy. Vou colocar a minha vírgula para passar de parâmetro. Como eu vou querer quebrar essa linha, eu vou dar um espaçamento e colocar o nosso underline. E posso agora dar um enter, ó. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou informar o meu critério, só para ficar mais claro a você. Aqui acima eu informei quais são as colunas que eu estou pesquisando. Aqui eu estou informando que eu quero fazer uma cópia do filtro, do que foi filtrado. E agora eu vou informar o que ele vai procurar dentro desse filtro. Então eu vou vir aqui e colocar, ó, critério range, ou seja, o meu intervalo. Qual será o meu intervalo de critério? O meu intervalo de critério será 2 pontos igual. Deixa eu corrigir aqui, 2 pontos igual a quê? Igual o meu range, observe, ó, range, entre parênteses, entre aspas duplas,
quais são as duas células auxiliares que eu estou utilizando, ó, a célula H1 e a célula H2. Então eu vou informar lá no meu código de H1, H2, que são as minhas células auxiliares, são as células que estão criando o meu critério, ou seja, o meu intervalo que eu estou buscando, beleza? Então observe, ó, vou colocar aqui, ó, de H1, H2. Observe que não vai fazer diferenciação colocar maiúsculo ou minúsculo nessa situação, ó. Fecho o meu parênteses, vírgula. Vou utilizar novamente aqui o comando copy to range, ou seja, eu vou fazer uma cópia para o meu intervalo, 2 pontos igual, e eu vou colocar aqui o meu range, abro o meu parênteses, entre aspas duplas, eu vou fazer essa colagem a partir de onde? Da minha célula 1, 2 pontos, ao meu F1, fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. E um detalhe interessante, eu vou querer valores únicos ou valores repetidos, então eu vou colocar mais um critério, ó, vírgula, unique. 2 pontos igual, esse 2 pontos igual faz parte da estrutura, beleza? Então eu vou colocar aqui false, ou seja, eu não vou permitir valores repetidos que posso ter na minha base de dados. Se eu quiser valores repetidos, eu vou trocar esse false por true. Eu vou mostrar a você quando a gente executar os nossos testes. Ó. Observe que eu dei um enter. E o que eu vou fazer agora? Bom, agora basta fazer o que? Lembre-se que eu abri o arquivo que eu estou consultando, que eu estou importando. E obviamente eu vou precisar fechá-lo. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou simplesmente colocar aqui o meu work o quê? O workbook. Workbooks, abro o meu parênteses e eu vou informar a nossa base de dados, que é o nome daquela variável que armazena o nome do meu arquivo que está sendo importado. Ponto close, ou seja, eu estou fechando. Mais detalhes, se eu só fizer até aqui, o que vai acontecer? O Excel vai me perguntar se eu desejo salvar o arquivo que foi aberto ou não. Então, para evitar do Excel ficar me perguntando, eu vou vir aqui do lado e observe, ó, vou utilizar aqui o Save Changes. E o que eu vou fazer aqui, ó? 2 pontos igual, eu vou meio que tapear o Excel, vou enganá-lo, dizendo que o arquivo já foi salvo. Então, simplesmente eu vou vir aqui e colocar o true. Detalhe, se você quiser salvar o arquivo, realmente você vem aqui e coloca o argumento false. Bom, eu acredito que já dá pra gente fazer um teste. Ó. Vou dar aqui um Ctrl B para salvar o que fizemos. Se ocorrer algum erro, a gente faz a correção do mesmo. Ó. Então vamos lá, vamos fazer aqui um teste. Observe que eu vou mudar aqui o meu critério. Eu vou primeiro pesquisar aqui pelo nome da pessoa. Então vamos colocar aqui, ó, Gleidson. A nossa macro que eu acabei de criar, ela está aqui. E como é que eu vou manipular a mesma? Observe que o nome dela é consulta. Então, para que eu possa manipular essa macro, lembrando que eu posso utilizar uma caixa de texto, eu posso utilizar uma imagem, eu posso utilizar formas, como eu posso vir aqui na guia desenvolvedor e inserir um botão. No meu caso, eu vou utilizar formas. Então, eu vou clicar aqui na guia inserir, aqui em formas, e eu posso escolher qualquer forma que eu queira aqui. Então, eu vou selecionar essa aqui, o retângulo de cantos arredondados. Ó. Cliquei sobre ela, vou contornar aqui a minha forma, vou clicar sobre ela, vou colocar aqui um nome, pesquisar, e vou só centralizar aqui o texto. Ó. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou clicar com o botão direito sobre ela, vou escolher aqui a opção atribuir macro e vou estar atribuindo uma macro a esta forma. Então observe, ó, clico sobre ela, atribuir macro e a única macro que me aparece é a macro que eu acabei de criar com você, ó, consulta. Então vou selecionar a mesma e vou dar um OK. Bom, se tudo estiver funcionando direitinho, quando eu clicar em pesquisar, ele vai me exibir aqui as informações que ele foi buscar lá naquele outro arquivo e vai exibir aqui para mim relacionado ao nome Gleidson. Então eu vou clicar aqui no pesquisar. E vamos aguardar aí, ó. Observe, ó. Trouxe o Gleidson. Ó. Trouxe o Gleidson mais de uma vez, porque o Gleidson contém mais de uma vez naquela base de dados. Vamos dar uma olhadinha, ó. Vou dar um duplo clique sobre ela, sobre a minha base de dados. Se repararmos, o arquivo aqui está sendo aberto. Se repararmos, na minha base de dados, possivelmente vai ter o Gleidson mais de uma vez. Então deixa eu demonstrar aqui a você. Observe, ó. Tem o Gleidson aqui na minha primeira linha pós-cabeçalho. E também tem o Gleidson aqui na última linha pós-cabeçalho. Esse é o único nome que eu coloquei de forma proposital repetida para que você veja como é que a gente vai fazer aqui caso eu queira ignorar nomes repetidos. E o interessante é que para que essa macro interprete que o registro está repetido, todas as informações têm que estar repetidas, não somente o nome da pessoa, beleza? Tanto é que se eu vir aqui, ó, e mudar, por exemplo, para 28, ou seja, eu estou mudando uma informação relacionada a esse registro. Ó. Então, todas as demais informações das demais colunas são iguais. Apenas uma coluna eu estou mudando. Ó. Deixa eu salvar aqui o mesmo. Deixa eu fechá-lo.
e vou clicar no pesquisar novamente, ó. Vamos aguardar aí que a pesquisa possa ser feita. Bom, para me contrariar, a nossa pesquisa, ela trouxe também o dia 28/11/2020, beleza? Eu confesso a você que eu fiz uns testezinhos antes e ela tinha ignorado. Mas vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui para ignorar, caso eu não queira o nome da pessoa, caso ela esteja lá na minha base de dados e eu não queira que traga de forma repetida? Como é que a gente faz isso? Ó, desenvolvedor, Visual Basic e observe aqui, ó, Unique. Eu estou como false, eu vou deixar como true, ó. Ou seja, eu estou ativando o argumento único, ó. Se eu clicar aqui no meu pesquisar, vamos aguardar aí. Observe o que é que acontece aqui, ó. Trouxe o quê? Trouxe os dois registros. Por quê? Porque os dois registros têm entre eles uma diferença básica, ó, a data, ó. Tanto é que se agora eu for lá na minha base de dados, observe, eu vou dar um duplo clique sobre ela, eu vou mudar a informação, vou deixar ela exatamente como a outra informação. Observe, eu vou dar um Ctrl C sobre essa e vou dar um Ctrl V sobre esta outra, ó. Vou dar um Ctrl B, salvei o arquivo e vou fechá-lo. Vamos verificar se realmente ele vai trazer novamente. Vou clicar no meu pesquisar. E observe, ó, trouxe apenas agora um único registro. Por quê? Porque para que ele entenda que o registro é único, todos os argumentos que contiver no registro tem que ser iguais, beleza? Se tiver uma datazinha diferente, como tinha aqui, ele vai retornar mesmo que o nome da pessoa esteja igual a outro nome de outra pessoa na mesma coluna. Agora sim, foi exatamente como eu queria mostrar a você, ó. Perfeito? Então, observe mais uma vez, ó. Se eu vier aqui colocar o nome de uma outra pessoa, vou clicar no meu pesquisar, ele vai trazer com relação ao nome dessa pessoa. Observe, ó, Juan, tá aqui, ó. Se eu vier aqui mudar, vamos mudar aqui, por exemplo, vamos mudar aqui para bairro. Eu vou colocar aqui, ó, Barra. E vou clicar no meu pesquisar, ó. Cliquei no meu pesquisar, vamos verificar se ele vai localizar lá na minha base de dados. E vamos aguardar a execução da nossa macro, ó. Observe, ó, Barra do Ceará, ó. Ele trouxe por duas vezes, mas se observarmos, tem informações distintas entre os registros, ó. Barra do Ceará, ela se repete, mas se você observar, ó, o meu ID é diferente, a data é diferente, bastaria ter apenas uma informação diferente na mesma linha, que ele já consideraria que seriam dois registros diferentes, beleza? Não sei se você entendeu agora na prática, mas observe aí que trouxe exatamente como eu queria demonstrar a você, ó. Agora, se eu vim aqui mudar, por exemplo, para cidade, e se eu vim aqui colocar Fortaleza, se eu não estiver enganado na minha base de dados, todos os registros estão como Fortaleza. Vou clicar no meu pesquisar e vamos ver o que vai acontecer, ó. Trouxe todos os registros. Por que trouxe todos os registros? Mesmo eu dizendo que eu quero apenas registros únicos. Porque as demais informações das demais colunas são diferentes, ó. Perfeito? Então, nessa videoaula, o que a gente aprendemos? Observe o código que eu utilizei. O que a gente aprendeu? Aprendemos a exibir em um arquivo informações de um outro arquivo diferente. Ideal para você que recebe aquela base de dados de vários setores aí da sua empresa e precisa fazer consultas nessas bases de dados. Então, espero que você possa ter deixado aquele gostei. Utilize o campo comentários que era a sua opinião. No comentário fixado eu vou deixar o arquivo auxiliar para que você possa baixar e fazer todos os passos que eu ensinei aqui no vídeo. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Então, para não perder nenhuma gratuita como essa, se ainda não for inscrito, se inscreve agora clicando nesse botãozinho vermelho. Se já for inscrito, convida os seus amigos também a aprender Excel de forma gratuita. E aguardo para o nosso próximo vídeo.